Para discutir um pouco de como funciona o processo de aprendizagem e ensino dentro de sala de aula, nós vamos conversar agora então com o professor e escritor Gabriel Chalita. Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista. Primeira coisa, eu gostaria de saber de você como que você avalia a educação aqui no Brasil, como que você avalia esse processo da educação aqui no Brasil? Acho que a gente pode olhar sobre duas perspectivas, né? Uma perspectiva é dizendo que o Brasil ainda está muito atrás de países que conseguiram um salto de qualidade na educação. Então a gente vê hoje o que aconteceu com a China, por exemplo, que é o país que, segundo o PISA, que é um instrumental que mede a avaliação em vários países do mundo, está em primeiro lugar. O que aconteceu com a Coreia do Sul, que não é tão... não faz tanto tempo, Finlândia, o Brasil está muito atrás disso, né? Esse é o lado, assim, é olhar e falar, ainda há problemas de analfabetismo funcional, ainda há problemas na relação de sala de aula, ainda há problema com a ausência de professores, então nós temos muitos problemas a serem enfrentados, mas há um outro lado, uma outra perspectiva, que é mostrar que o Brasil melhorou perto do que era há alguns anos atrás. Quando a gente falava que a escola pública, por exemplo, ela tinha muita qualidade, mas para a escola pública ia uma parcela muito pequena da população. Hoje nós temos a universalização do ensino fundamental no Brasil, né? Então isso foi um grande avanço, fazer com que todas as crianças tenham direito, tenham condições de estudar. Há um crescente número de jovens indo para as universidades. Se você perguntar em qualquer lugar com jovens universitários, né, quem tem pai com formação universitária, mãe com formação universitária, a maior parte não tem. Muitos desses jovens que estão na universidade hoje, eles são os primeiros das suas famílias a chegarem numa universidade. Então mostra que já há algum avanço, né? Eu não gosto de ter essa perspectiva só pessimista e falar, mas tem criança que não aprende, tem adolescente. É que a educação era muito ruim. Então a gente já deu passos nessa melhoria, mas falta muito, né? Sim. A gente vê hoje muito avanço tecnológico, mesmo aqui no Brasil, muita tecnologia já presente. Isso ainda não está tão forte dentro das escolas. Você acha que isso pode, de certa forma, atrapalhar a aprendizagem dos alunos? Poderia ajudar se fosse mais presente em sala de aula? Eu sou favorável à tecnologia na sala de aula, acho que a tecnologia veio para ficar. Eu me lembro que as tecnologias elas são muito novas. Eu lembro do debate antigamente se aluno podia usar calculador ou não. E eu era um dos educadores da época que dizia assim, não dá para proibir essas coisas, né? Daqui a pouco a gente vai desenvolver projetos, por exemplo, eu dou aula no doutorado, os meus alunos podem usar celular. E eu faço com que eles desenvolvam uma série de pesquisas pelo celular, utilizando o celular. Então a tecnologia, ela é um instrumental importante. Ela não é o decisivo, o único, né? Na verdade, assim, o aluno, ele precisa de gente, ele precisa do professor. Então a tecnologia ela não veio para substituir o professor. A tecnologia ela veio para ser um instrumental para que o professor possa ajudar o aluno a se transformar num pesquisador. E aí é fundamental que o professor ajude o aluno a ter senso crítico, porque nesse mundo informacional, nessa rede fantástica de pesquisas, há muitas coisas corretas e muitas coisas que não são tão corretas. E o aluno precisa ter esse senso crítico. Então é muito bom você trabalhar com a tecnologia, mas computador não tem alma. E o aluno continua precisando de alguém que tenha alma. E aproveitando esse gancho do que você falou agora, das experiências suas como professor em sala de aula, de que maneira os professores podem fazer para conseguir melhorar esse processo de ensino e de aprendizagem dentro de sala? Acho que a primeira coisa, para ser um professor que consiga ter êxito na sala de aula, ele tem que gostar de ser professor, tem que gostar. Você tem que gostar dessa relação de professor e aluno, você tem que gostar desse processo, né, da convivência, você tem que ter uma curiosidade fremente para buscar novas formas de dar aula. Hoje as pessoas falam assim, o aluno ele é muito disperso, porque o aluno vem de uma geração que está, né, o Twitter... em poucos caracteres você tem que dar uma mensagem, ele não tem a disciplina que ele tinha em tempos atrás, né? Antigamente entrava um professor na sala de aula, os alunos levantavam, respeitavam mais. Aí você diz assim, esses alunos são piores hoje do que ontem? Não são piores nem melhores, são diferentes. E nós hoje, professores, temos que compreender essa diferença e fazer com que a nossa aula seja agradável, seja envolvente. Eu sempre digo que a palavra saber e sabor tem a mesma origem, então o saber tem que ser saboroso. O aluno tem que sair da minha aula e falar assim, nossa, que aula legal, pena que acabou, e não o contrário. Ai, que bom, não aguentava mais, né?
para isso, nós professores temos que nos reinventar. A gente tem que ressignificar a forma com que a gente trabalha com a educação, com a sala de aula, né? E isso é constante. Eu trabalho na área de direito, por exemplo, às vezes você tem um bom juiz, um bom promotor, um bom delegado, não significa que ele será um bom professor na faculdade de direito. Ele tem que ser um bom professor. Como você pode ter um pianista maravilhoso, não significa que ele seja um bom professor de piano. Então, a docência, ela requer uma ciência própria, um cuidado próprio, né? Como é que eu consigo olhar para os meus alunos, envolver todos esses alunos, saber que cada um é de um jeito. O processo da homogeneização não acontece na sala de aula, os alunos são diferentes, são heterogêneos, né? E eu preciso dar conta disso, né? Envolver esses alunos para que eles gostem do conhecimento, para que eles se apropriem desse conhecimento e para que eles cresçam pessoalmente e profissionalmente. Então, essa multitarefa, esses alunos multitarefas, então, na sua visão, isso não é um problema, isso é uma característica da geração que os professores precisam aprender a lidar melhor com elas. Guimarães Rosa dizia que a gente não pode viver de lamúrias e queixumes, né? Se nós professores ficarmos olhando assim, mas é um problema, hoje é mais difícil, o aluno está assim, o aluno está assado, a gente não faz nada. Então você tem que, exatamente o que você falou, são características, essa geração é assim e eu tenho que saber trabalhar com essa geração. Quem começou a dar aula há algum tempo se acostumou com outro tipo de aluno, mas os alunos vão mudando e vão mudando ano a ano, né? E compete a nós desafiarmos esses alunos. Por exemplo, antigamente um professor bom era aquele que trazia novidades de informação para a sala de aula. Hoje, muito provavelmente, os alunos terão muito mais informações do que os professores. Então, o grande professor não é aquele que traz informação, mas é aquele que instiga o aluno a transformar a informação em conhecimento, a trabalhar com a informação, a perceber uma utilidade nessas informações, a ter autonomia, a ter senso crítico para isso, né? Então, na verdade, assim, é um ofício maravilhoso, né? A gente está começando o mês do professor, mês de outubro é o mês do professor, e eu digo que o professor, ele tem a generosidade como matéria-prima do seu ofício, né? Você dá o que você é e o que você sabe para os seus alunos, você é generoso na troca de ideias, de conceitos. Então, o professor ele tem que ter essa compreensão. É fácil ser professor? Não é. É uma profissão fascinante, porque você trabalha diretamente com seres humanos e ajuda esses seres humanos a perceberem as janelas de possibilidades que há na vida deles, mas para isso exige um esforço cada vez mais complexo, né? Com certeza. E para a gente encerrar, então, queria que você deixasse uma mensagem para os professores que estão acompanhando essa nossa entrevista aqui para o Caderno. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para esses educadores do nosso Brasil. Olha, eu tenho o maior orgulho de ser professor. Eu comecei a dar aula no estado, lá em São Paulo, né, no meu estado, com 15 anos de idade, dando aula de matemática. Nunca saí da sala de aula, às vezes estou em alguns cargos públicos, vou e volto nesses lugares. Eu digo que eu não me vejo político com 70 anos, 80 anos, mas eu me vejo professor, né? Se Deus me der o dom da longevidade com 80, com 90 anos, porque é muito bom você entrar numa sala de aula e ter a convicção de que você pode mudar a vida daqueles alunos. Você pega alguns alunos mais tímidos, mais fechados, alguns alunos um pouco violentos, né? Assim, tem de tudo numa sala de aula e você vai percebendo, né, qual um escultor mesmo, que você vai dando forma, vai transformando, vai lapidando, né? Vai ajudando esse aluno a ser melhor e vai se lapidando também. A gente vai dando autorização para que os alunos nos ensinem. Então é uma troca muito agradável. Então a você, professora, professor, olha, saiba que você escolheu um ofício lindo, que é penoso, que é trabalhoso, mas a gente mexe com o ser humano, né? Professor vem disso, a palavra, né? É professar. Apesar de todos os problemas, nós professamos a fé no ser humano e a gente não desiste das pessoas em nenhuma circunstância. Chalita, muito obrigado pela entrevista, viu? E você que está acompanhando esse vídeo no Caderno, continue ligado porque a gente tem sempre mais conteúdo para você.